Bom dia a todos e a todas, senadores aqui, Vossa Excelência aqui presentes. Eu vou iniciar a minha fala sobre um pequeno histórico da minha vida na Petrobras. Eu sou engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal do Paraná e me formei em 1976. E ingressei na Petrobras através de concurso público no dia 1º de fevereiro de 1977. E na Petrobras, a primeira atividade minha foi participar de um curso de especialização na área de petróleo, que foi o curso de Engenharia de Instalações no Mar. Dessa maneira, eu iniciei a minha atividade profissional no Espírito Santo, que era responsável pela atividade da Bacia de Campos. A Bacia de Campos, até hoje, é a área de maior produção da Petrobras no Brasil. O pré-sal ainda não ultrapassou a produção da Bacia de Campos. Vai ultrapassar um dia, mas não ultrapassou. E eu cheguei em Macaé, a base nossa era Vitória, depois a Petrobras mudou para Macaé. Eu cheguei em Macaé, a Petrobras tinha uma plataforma em produção, que era no campo de Enxova, o Poço Enxova 1, produzindo 10 mil barris de petróleo por dia. E tive, junto com as equipes que trabalharam comigo nesse período, a satisfação e a oportunidade de ver a Bacia de Campos passar de 10 mil barris, e quando eu saí, no início de 95, a Bacia de Campos produzia 500 mil barris. Então, eu participei, junto com todos os empregados da Petrobras, nesse período, crescendo a produção de 10 mil para 500 mil barris. E nos últimos 5 anos que eu fiquei em Macaé, do ano 1990 a 1995, final de 94, início de 95, eu fui o gerente, o superintendente, gerente geral de produção da Bacia de Campos. Um cargo extremamente importante naquela época e hoje continua sendo muito importante. Depois fui, em 1995, designado para ser o gerente geral de exploração e produção, responsável pelas bacias de Santos e Pelotas. A bacia de Santos é onde hoje tem o pré-sal. Nessa época, não tinha a Petrobras tecnologia para produzir no pré-sal. Não tinha tecnologia para furar 2 mil metros de sal. Então, nós furamos vários poços, mas em lâminas de água rasa, e não tivemos o sucesso exploratório que só veio a ter com o pré-sal no ano de 2006. Em 96, eu retornei ao Rio de Janeiro para ser o gerente geral de logística da área de exploração e produção. De 97 a 99, eu fui designado para ser gerente de gás da área de abastecimento da companhia, que depois, anos depois, eu vim a ser diretor. Então, eu já trabalhava nessa área de abastecimento, na parte de gás natural. Em 99 e 2000, fui diretor da Petrobras Gás, Gaspetro. Em 2001 e 2003, fui gerente-geral de logística da unidade Gás Natural. Então, trabalhei na área da Petrobras, na área de exploração e produção e depois na área de gás natural. De abril de 2003 a maio de 2004, fui diretor superintendente da transportadora brasileira Gasoduto Bolívia Brasil, que é o gasoduto que traz o gás natural da Bolívia para o Brasil. E em 14 de maio de 2004, fui nomeado pelo Conselho de Administração da companhia diretor de abastecimento. E aí participei, então, de várias atividades da Petrobras como diretor de abastecimento e destaco aí todo o trabalho que foi feito para ampliação de refino nas refinarias existentes, todo o trabalho que foi feito para melhoria da qualidade dos derivados. Hoje o Brasil tem diesel S10. Naquele tempo nós não tínhamos esse diesel. O diesel melhor que nós tínhamos era 2.000 ppm de enxofre, chamado S2000. E a gasolina também, todo o trabalho foi feito nas refinarias para melhorar a gasolina, que antigamente tinha 1.000 ppm de enxofre e hoje tem 50 ppm de enxofre. Além disso, começamos aí 2 unidades de refino, que foi a refinaria Abreu e Lima e o Compeg no Rio de Janeiro, depois de mais de 30 anos sem a Petrobras fazer refinaria. A última refinaria que a Petrobras pôs em operação foi em 1980, em São José dos Campos, a refinaria Henrique Lage. Depois disso, não colocou mais nenhuma refinaria. O mercado foi crescendo, principalmente a partir do ano 2000, e isso resultou, então, na necessidade de novos investimentos na área de refino, que
que depois, na frente, a gente pode detalhar. Fui conselheiro de várias empresas, como Petrobras Energia, conselheiro da Transportadora Associada de Gás, conselho das empresas do Compeg, e uma série de outros conselhos aqui que eu participei, da Refinaria Abreu e Lima, da Refinaria Alberto Pasqualini, e uma série de outros conselhos que eu participei nesse tempo de Petrobras. Da Braskem, que é a associação que a Petrobras tem com o grupo Odebrecht, que criou a maior empresa petroquímica aí do Brasil, uma das grandes do mundo. E me aposentei em fevereiro, melhor dizendo, em abril, saí da Petrobras em abril de 2012, me aposentei em fevereiro de 2012, então já estava aposentado quando saí da companhia, e, em seguida, criei uma consultoria que chama-se Costa Global, para continuar a minha atividade, já que a Petrobras, quando você sai da Petrobras, o salário seu é reduzido praticamente a 20% do salário da ativa. E eu precisei, então, de imediato, criar uma consultoria, começar a trabalhar para poder manter vamos dizer, meu padrão de vida. E, dessa maneira, então, criei essa consultoria. E eu acho, né, que diretores e presidentes de Petrobras deveriam ter o que se chama, para as grandes empresas no mundo todo, a tal da quarentena. Ou seja, você, quando sai de uma companhia dessa, você fica cerca de 6 meses e 1 ano na sua casa, sem fazer nada, porque você tem informações importantes da companhia. Mas, infelizmente, a Petrobras nunca entendeu que isso fosse necessário e a Petrobras não tem. Então, eu tive que, com a minha saída da Petrobras, começar de imediato uma atividade de consultoria na área que eu conheço, que foram 35 anos de companhia, que era a área de consultoria na área de petróleo, gás, biocombustível, infraestrutura, etc., etc. Então, senhor presidente, esse é um breve relato da minha participação dentro da companhia. E também quero, nesse primeiro momento, colocar que, como todos sabem, eu fiquei retirado aí do convívio social aí por 59 dias e não tive, nesse tempo, oportunidade de colocar nenhuma posição minha. E foram vinculados dezenas de fatos, né, na imprensa, de um modo geral, de situações extremamente irreais, de situações que eu repudio veementemente, que a Petrobras era uma casa de negócios, que existia uma organização criminosa dentro da Petrobras. Eu repudio isso de forma muito forte. A Petrobras é uma empresa extremamente séria, extremamente competente. A Petrobras tem níveis de aprovação de projetos, níveis de aprovação de gastos. Não é um diretor, não é um presidente que tem competência de fazer o que ele quer fazer. E eu fiquei esse tempo todo recluso, e muita coisa foi dito de forma antiética, de forma sem provas, e eu quero colocar aqui, nesse primeiro momento, um repudio com muita veemência que a Petrobras é uma área ou uma empresa que era uma organização criminosa, que tinha, vamos dizer, uma outra pessoa que fazia lavagem de dinheiro, que me foi dito várias vezes que pela imprensa que eu tinha participação nesse negócio. Eu repudio também veementemente isso e coloco para vocês que a Petrobras não é nada disso que está se falando. E eu, com certeza, depois vou ter condição de aprimorar e de aprofundar esses casos. Mas queria deixar aqui a veemência da minha posição e de que alguns veículos de comunicação colocaram alguns dados sem fundamento, sem direito nenhum de eu colocar uma contraposição, e isso realmente praticamente pôs uma pedra em cima da minha carreira dentro da Petrobras. Eu tenho uma carreira, eu fui para diretor da Petrobras depois de 27 anos de casa. Eu não caí de paraquedas para chegar numa diretoria da Petrobras, eu fui para a diretoria da Petrobras por competência técnica. O Conselho de Administração, quando aprovou meu nome, sabia do meu passado e realmente conseguiram, nesse período de tempo aqui, colocar a minha figura
dentro do cenário nacional, da minha família, numa posição extremamente delicada, sem fundamentos, repito aqui, e, dessa maneira, eu me sinto muito constrangido disso tudo que está acontecendo, e, com certeza, senhor presidente, senhores secretários, senhores e senhoras senadoras, nós vamos conseguir explicar isso tudo e ver que isso não tem fundamento nenhum, mas, realmente, para mim, foi muito ruim, porque 35 anos de Petrobras não se joga na lata do lixo como jogaram. E isso me feriu profundamente e me entristeceu muito, porque eu tenho uma família e eu tenho um nome a zelar, e 35 anos não se faz dessa maneira. Eu fiquei 8 anos na diretoria. Nenhum diretor de uma companhia como a Petrobras fica 8 anos se ele não zelar pela companhia, se ele não for capaz tecnicamente, se ele não for capaz emocionalmente, se não for capaz eticamente. É impossível ficar 8 anos numa diretoria. E eu fiquei 8 anos na diretoria da Petrobras. Então, dessa maneira, eu queria só fazer essa pequena colocação e estou à disposição aí do senhor presidente.